Bom dia a todos. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Essas palavras dizem por si só, né? Não precisaria dizer mais nada aqui. Quem é que está falando isso aqui que eu li? Paulo. A carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, foram escritas por Paulo. É interessante que a primeira carta aos Coríntios, você vai ter um Paulo um pouco mais agressivo, um pouco mais sem paciência, um Paulo bem direto, um Paulo inclusive assim com as pessoas de dentro das comunidades cristãs, ou é ou não é, se não está feliz aqui vai embora, um Paulo duro, rígido. Entre essas duas cartas, a primeira e a segunda, se passaram 9 meses, em que ele escreveu a primeira, esperou 9 meses e escreveu a segunda. Na segunda carta aos Coríntios, nós temos um Paulo diferente. Nós temos um Paulo mais manso, nós temos um Paulo mais carinhoso, mais amoroso, que fala, não, tudo bem, às vezes a gente erra mesmo, acontece. E o que é que aconteceu nesses 9 meses, entre a primeira carta e a segunda? Ninguém sabe direito o que aconteceu. Nós sabemos, porém, que quando Paulo volta e escreve a segunda carta, como diz aqui, ele volta com um espinho na carne. E ele mesmo que diz isso aqui. Ninguém sabe o que é o espinho na carne que Paulo fala, mas era algo que o custava muito, que custava muito a ele, a ponto dele falar, eu tenho um espinho na carne, que é como se viesse um anjo de Satanás todo dia e me esbofeteasse na cara. Então, tem gente que diz que era uma doença que ele tinha, que diariamente ele sofria. Tem gente que diz que era a parte sexual de Paulo, que o custava muito. Tem gente que diz que eram lembranças recorrentes do tempo que ele matava as pessoas, que às vezes voltavam no meio do dia dele ou à noite e ficava atormentando. Mas é fato que ele tinha um espinho na carne que custava muito a ele. Bom, isso não é distante de nós, porque todos nós que estamos aqui também temos um espinho na carne. 2, 3, mas geralmente tem algo que nos machuca mais. Talvez também uma lembrança de algo ruim ou errado que você fez, que fica voltando à sua cabeça todos os dias, uma pessoa que você maltratou, um arrependimento que você tem, uma doença que você tem que te custa. Então todos nós trazemos espinhos na carne. Essa passagem hoje, eu quero que você preste muita atenção nessa reflexão, para que você não entenda errado o que eu vou dizer. Obrigado. Para que você não entenda errado o que eu vou dizer. Mas olha a lição que nós tiramos dela. É uma lição dura, é uma lição difícil da gente engolir, mas é a realidade que a gente vive. Como dizia uma amiga minha, a verdade é dura, mas liberta. Perceba, minha gente, que Paulo fala que tem um espinho na carne
e esse espinho não saiu dele. E nós precisamos aprender que alguns espinhos que nós trazemos à nossa carne, Deus não vai tirar de nós. Alguns sofrimentos que nós temos na nossa vida, Deus não vai tirar de nós. Quantos? Quais? Não sei. Mas Paulo vem dizer, eu tenho um espinho na carne, que não sai, e não saiu. E, gente, às vezes nós temos sofrimentos que nós pedimos para Deus, tira de mim, Senhor, e não sai. E às vezes a gente fala, onde é que eu estou errando, Otávio? Será que é falta de fé? Será que é isso? Será que é aquilo? E às vezes nós precisamos entender que nem todos os sofrimentos que nós temos, Deus vai tirar de nós. Por quê? Eu já vou explicar por quê. Mas nós precisamos entender isso, minha gente, para começar a viver em paz. Porque senão a gente acha que nós só vamos conseguir ser feliz ou viver em paz quando nós estivermos livres de todo o sofrimento. E pode perguntar para qualquer pessoa, nós nunca passamos um dia da nossa vida livre de todos os sofrimentos. Isso vai acontecer no céu. E às vezes a gente fica buscando e até repetindo oração, Senhor, Senhor, faz isso, faz aquilo, pede para todas as áreas da vida. É claro, por isso que eu falei que eu não quero que você me entenda mal. Eu não quero dizer que não adianta pedir, ou que a doença que você tem, você vai morrer com ela. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se prepare, porque tem sofrimentos que você passa ou que você venha passar, que por mais que você pedir, não vão sair da nossa vida. E nós precisamos aprender a viver ao redor desses sofrimentos, sem viver centrado neles. Paulo vivia com espinho na carne, mas isso não fez com que ele morresse por causa desse espinho. Pelo contrário, ele viveu uma vida plena, uma vida feliz de evangelização, mesmo com espinho na carne. E isso que nós precisamos aprender. As nossas orações, muitas vezes, elas se concentram num compilado de coisas, de sofrimentos que nós pedimos para que Deus nos alivie. Então, do momento que nós abrimos a boca até o momento que nós paramos de rezar, é uma lista de coisas que eu quero que Deus tire da minha vida porque me machuca. Claro que Deus entende, minha gente. Jesus passou por isso. Ele sofreu, Ele sabe o que é. Mas nós devemos aprender, e essa é a lição dura, que tem sofrimentos que Deus não vai tirar da nossa vida. No versículo 8, Paulo diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele não fez. Esse 3 é figurativo, pode ser 10 vezes, pode ser 30 vezes. Quantas vezes você já pediu para Deus te livrar também das coisas? É na mesma proporção. Paulo não era super-homem. Ele pedia com a mesma intensidade. Só que chegou uma hora que ele falou assim, parece que não vai sair, hein? Estou achando que isso aqui não vai sair da minha vida. Exatamente, é aí que eu vou chegar. Mas Otávio, Deus não pode tudo? Deus pode tudo. Ele podia tirar o espinho na carne de Paulo? Claro que podia. Ele pode tirar o meu espinho na carne, a minha doença, a minha preocupação, sabe lá o que eu tenho? Claro que pode. E por que é que não faz? Essa é a grande pergunta. E eu vou te responder por que é que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo e por que é que com certeza vai ter algo na sua vida que por mais que você peça, Deus não vai tirar. Porque Deus, presta atenção nessa resposta, porque ela é a chave para você não ficar bravo comigo depois de tudo. Fala, hoje eu fui lá, o Otávio me desanimou. Deus não tira todos os espinhos da nossa carne, porque Ele está mais preocupado com a nossa salvação do que com a nossa cura. Deus está mais preocupado com a nossa salvação, com a sua salvação, do que com a sua cura. Por isso que Ele deixa que certas coisas aconteçam na nossa vida, minha gente. Paulo vem dizer o seguinte, versículo 7. Aqui eu queria que você entendesse que Paulo estava num grau de santidade muito grande. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes um momento da sua vida que você está rezando pra caramba, que você vai se confessar e quase não tem o que falar com o padre. Você fala, vou falar uma coisinha, vou falar outra coisinha aqui, mas não tem aquela lista medonha de coisas. Paulo estava assim. E ele diz assim, demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Se você ler antes o versículo 2, 3, 4, 5, 6, Paulo vai falar assim,
olha, eu não quero me gabar não, mas eu estou demais. Eu estou demais na fé. Leia depois ali para você ver. Ele vai falar assim, eu tô beirando a perfeição. E aí o que ele mesmo fala? No entanto, eu estou à beira do orgulho, porque eu estou demais. Então Deus me deu um espinho na carne, porque Ele prefere me ver sofrendo diariamente com um espinho na carne, do que me tornando orgulhoso, arrogante por causa da minha santidade e me perdendo depois, indo para o inferno depois por causa da minha arrogância. Então, Ele mesmo diz isso, para que eu não fique grande demais, Deus deu um espinho na minha carne, para que eu lembre diariamente qual é o meu lugar. É a salvação dele que estava em jogo, gente. E Deus prefere isso. Tem uma outra passagem no Evangelho de Mateus, que Jesus fala, se teu olho direito te leva a pecar, arranca o olho, porque é preferível você entrar no reino do céu com um olho a menos, do que ir para o inferno com os dois. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca a mão, porque é melhor você entrar no céu com uma mão só, do que se perder com as duas. O que está em jogo? Salvação. Jesus, minha gente, quando estava no Calvário, Ele mesmo rogou para que Deus tirasse o espinho dele e falasse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas logo Ele entendeu que o que estava em jogo não era o sofrimento físico dele, era a salvação de todos nós. Então Ele já se aquietou e falou, tudo bem, se faça a sua vontade, salva todo mundo, ainda que isso me custe um espinho na carne, que eu tenha que levar até o final da minha vida. Mais uma vez, o que está em jogo? A salvação. Eu não sei dizer, gente, por que Deus deixa certos sofrimentos acontecerem, mas eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração e nunca mais se esquecesse disso. Deus só deixa na sua vida os sofrimentos que são necessários para a sua salvação. Tudo que não é necessário para a sua salvação, tudo que é passageiro, tudo que é sofrimento efêmero, que você falasse, pô, tira, Ele vai tirar. Ele é o primeiro a querer aliviar os nossos fardos, a nos curar. Se alguma vez você pedir para Deus tirar um sofrimento, uma vez, pedir duas, pedir três, pedir quatro, pedir cinco, talvez você tenha que colocar esse sofrimento nessa listinha aqui. Será que esse é um espinho na minha carne, que é importante para a minha salvação? Gente, quantas pessoas começam a rezar no momento de sofrimento? Ou quantas pessoas encontram Jesus de uma maneira profunda no momento da dor? Ninguém quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Deus não quer que ninguém sofra? Claro que não. Mas quantas pessoas na hora do espinho, na hora da dor, é que levantam cedo e vêm para cá pedir oração? Quantas vezes, muitos de nós, às vezes, sabemos que tem aqui, mas a água não está tão alta, né? Então dá para rezar de longe. A hora que a coisa aperta, a gente vem. É assim. Então, Paulo fala, glória a Deus pelo meu sofrimento, porque Ele me aproxima de Deus, e me aproximando de Deus, eu vou conseguir me salvar. O sofrimento logo acaba, minha gente. Quantos anos que a gente vive aqui? O que está em jogo é algo maior, é algo mais duradouro. E é por isso que ele termina dizendo, porque então eu me glorio do meu sofrimento, porque ele vai me aproximar de Deus. Então eu começo a olhar para o meu sofrimento não como meu inimigo eterno, mas eu começo até a ter certa afeição por ele, porque eu falo assim, se você está aqui, é porque você está me ajudando a me salvar. Aqui só vai entender essa pregação quem entender que é muito mais importante a vida eterna do que a vida terrena. Senão você não vai entender o que eu estou falando. E aí Paulo falava, então eu olho para os sofrimentos que não saem da minha vida, e ao invés de ficar brigando com eles diariamente, eu começo a falar, eu acho que você está aqui, porque você é uma ferramenta de Deus para eu ser salvo depois. A partir do momento, minha gente, que nós passarmos a ter essa postura com a nossa vida, não desistir de pedir, porque eu não sei qual é o espinho que Deus vai me livrar. Então não quero que você fale, estou doente, vou ficar doente. Às vezes nem é esse o espinho na sua carne, às vezes a doença Deus vai levar embora, é outra coisa que vai ficar com você, não sei. Precisamos pedir, minha gente, mas entender que nem tudo vai ser pleno aqui na terra. E a beleza dessa passagem, eu queria terminar te dizendo isso. Quando Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte, isso significa que quando nós estamos fracos, quando nós estamos necessitados,
é que nós recorremos a Deus, é que nós clamamos mais a Deus. E como toda força está em Deus, quanto mais fraco você está, mais você recorre a Deus, não é? Mais adorações você vai, mais missa você vai, mais novena você faz. Então, quanto maior a sua fraqueza, mais você reza. Quanto mais você reza, maior a sua força. Por isso que ele diz, quanto mais fraco eu sou, mais forte eu sou. Qual a palavra que nós precisamos levar disso tudo? A palavra que Jesus diz aqui, quando Paulo fala, pedi 3 vezes para o Senhor me livrar, e nas 3 vezes ele disse não. Mas continuou e falou, basta-te a minha graça. Olha como é bonito isso. Nos momentos que nós pedimos para Deus força, no momento que nós falamos, Senhor, talvez esse sofrimento não vai sair da minha vida, talvez eu esteja velhinho, me lembrando dessas coisas erradas que eu fiz, que me atormentam sempre, ou com essa dor que me acompanhou por muito tempo, mas eu vou lembrar dessas palavras, Senhor, basta-te a minha graça. Nós vamos passar a curvar o sofrimento diante de Deus, não nos curvarmos diante do sofrimento. São coisas diferentes. Muitos de nós vivemos oprimidos porque nós vivemos curvados diante do espinho na nossa carne. E o que Jesus diz é, olha para mim, vê o tamanho da minha graça, lembra que a minha graça te basta. E a partir do momento que você entender isso, então você vai passar a curvar o teu sofrimento diante de Deus. E vai falar, basta a graça de Deus na minha vida. Tudo mais que vier é secundário. E assim nós aprendemos, minha gente, a viver muitas vezes com espinho que dói diariamente, mas ele não vai mais ser motivo de sofrimento diário, porque vai bastar a graça de Deus na nossa vida. Isso Amém. é maior do que qualquer dor. Amém? Amém. Só antes da oração com o Otávio começar, eu queria dar um testemunho. Eu tenho um amigo que ele tem leucemia. E assim ele escondia de todo mundo, porque ele tinha vergonha de ter leucemia. E um dia, Nossa Senhora estava aparecendo em Castro. A Flávia, que vem pregar aqui comigo, foi comigo em Castro. Eu não lembro se a Cíntia foi junto. E nós fomos para Castro, ver as coisas que apareciam no céu. E tinha uma gruta onde ela aparecia. E quando eu cheguei, depois que todo mundo foi embora, a gente era amigo, eu fui com o sobrinho do dono da chácara, da fazenda, e ele nos convidou a ficar lá. E todo mundo foi para a cozinha tomar um café. Eu falei, eu não, vou lá na capela, vou lá. Cheguei lá e falei, Jesus. Ele falou, não é comigo que você tem que falar, de minha mãe. Eu falei, verdade, eu vim aqui por causa dela. Eu falei, Nossa Senhora, o Chico tem leucemia. E ele vive falando que ele quer ver os netos. E hoje ele está com o neto. E eu falei, como vai ser? Como vai ser essa doença dele? O senhor vai levar ele embora? Jesus vai levar ele embora? Ela falou, não. O meu filho está muito mais preocupado com a conversão do Chico do que com essa doença. Fica tranquila. Essa doença só vai servir para que ele fique perto de mim. Exatamente isso que o Otávio falou. Daí eu tinha uma querida que era como se fosse uma filha minha, a Rosana. E ela está aqui hoje, ela pode testemunhar. E a Rosana disse assim, ai, eu queria tanto casar. Eu falei, então tá bom. Cheguei lá, Nossa Senhora, falei, a senhora sabe o quanto eu gosto da Rosana. E eu preciso que ela case. Gente, ela falou assim, olha gente, eu acho que era uma quarta-feira. Sexta-feira ela vai encontrar com o marido dela. Eu falei, não é possível. Eu cheguei em casa e falei, Rosana, Nossa Senhora falou que você vai encontrar com seu marido sexta-feira. Sexta-feira ela tinha um negócio da faculdade dela, ela nunca ia, porque ela era quietinha dentro de casa e nunca ia. Mas ela teve que ir, porque era um negócio da formatura dela, ela teve que ir. E ela encontrou o Lincoln lá. Ela foi ao banheiro, o Lincoln foi atrás, ficou ali esperando por ela, e os dois aí, verdadeiro. E ele ficou na porta.
E ele ficou na porta esperando ela. Ela chegou em casa e falou: o Adma, não é ele, eu não senti nada. Não senti nada. Aí ele tinha combinado de passar no sábado, pegar ela lá na casa dela. E ela estava se maquiando, e ele gritou lá na porta: Rosana. Ela falou assim: nossa, acendeu um fogo dentro de mim, é ele. Esse é meu marido. E hoje eles estão juntos. Nossa Senhora uniu. Então ela fala, eles falam, ela vem na nossa dor, né? Aquilo que o Chico estava sentindo, ela falou, fica. E hoje ele está com o neto dele, hoje ele está vivo, tentou tirar a vida várias vezes, mas não conseguiu. Então o espinho, ele existe para que a gente se santifique em Deus. Amém? Amém. Pode terminar, obrigado, Otávio. Eu queria que você fechasse os teus olhos então e agora fizesse a tua oração com Deus. Vai ser uma oração diferente. Você vai pensar naquele espinho que te dói diariamente. Mas ao invés de pedir para que Deus te livre dele, dessa vez você vai falar: Senhor, em primeiro lugar, eu queria que você me desse a graça de viver suportando esse espinho enquanto ele estiver na minha vida. Me dê a graça de contornar os danos que ele me causa, de maneira que eu não passe a minha vida vitimado por ele. E agora a segunda parte da oração, que é mais difícil que a primeira, que só vai conseguir fazer quem tiver muita fé. Você vai dizer: Senhor, eu quero te agradecer pelo espinho que eu tenho, porque se ele ainda está comigo, Senhor, mesmo depois eu te pedi tantas vezes para tirar, é porque talvez ele seja necessário para minha salvação. E por isso eu quero te agradecer por ele, Senhor. Amém. Muito obrigado, Jesus, porque hoje basta-me a tua graça. Vamos repetir isso: basta-me a tua a graça. tua graça. Obrigado, Eu só queria Senhor. pedir